Bora, tá começando os nossos palpites aqui então, galera. A gente vai estar começando os nossos palpites lá pela Copa da Alemanha. Jogo entre Arminia Bielefeld contra o time do Bayer Leverkusen. Esse jogo que é 3h45 da tarde, DFB Pokal Copa da Alemanha. E antes, não esquece, galera, de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar, dar essa força pra gente crescer o nosso canal aqui, tá? E também as nossas redes sociais, o link tá na descrição, o nosso grupo totalmente gratuito também, o link tá na descrição, tá? Então bora começar logo os palpites aqui para esse jogo que é jogo único, tá? Pela Copa da Alemanha, como eu já falei para vocês. Então jogo único, galera, Bayer Leverkusen muito favorito com uma odd de 1.20. O que eu gosto para esse jogo? Galera, vitória do Leverkusen, né? O Leverkusen pega um time que, se eu não me engano, o Arminia tá na terceira divisão, tá, da Alemanha. Então é um time bem mais fraco que o time do Leverkusen. E aqui, galera, é semifinal, tá? É semifinal e gosto bastante, tá? Gosto bastante de buscar aí essa vitória do Leverkusen. Se tivesse uma odd mais alta, eu buscaria o Leverkusen para estar se classificando, tá? Mas como a odd está baixa, galera, eu vou buscar essa vitória do Leverkusen também. E para mim, um cenário muito bom para quem não confiar no Leverkusen, mas a gente sabe, o Leverkusen é um time muito forte, muito bem treinado, mas para mim também o 2,5, tá? É uma entrada muito boa. Mas o 2,5, galera, a tendência é que ele bata se sair um gol rápido, né? Se é um gol no primeiro tempo, o Leverkusen começar o jogo já abriu o placar, aí a tendência é que o Arminia vá para cima. Um time mais forte que o Leverkusen, muito mais forte, a tendência é que goleie nesse jogo aqui, tá? Também esse gol no primeiro tempo, galera. O Leverkusen praticamente em todos os seus jogos está saindo esse gol no primeiro tempo, mas aí a gente precisa ver como que vai estar o jogo. Quem conseguir olhar da escalação também do Leverkusen também é uma boa, tá? Porque tá focado ali na primeira divisão da Bundesliga, ainda dá para pegar o Bayern de Munique. Tá difícil, mas ainda dá, né? Então tá focado lá. Pode ser que venha com jogadores mais mistos, pode ser que troque alguns jogadores, então toma cuidado com a escalação em jogos de Copa, beleza? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Arsenal e Fulham, esse jogo pela primeira divisão da Inglaterra. Jogo 3h45 da tarde, para mim, vitória do Arsenal, tá? O Arsenal dentro de casa é muito forte, galera, muito forte. Eu queria uma odd mais alta? Queria, tá? Queria uma odd mais alta porque o Fulham é um time chato, galera. O time do Fulham é chato, se eu não me engano, complicou a vida do Liverpool já jogando fora de casa. Do United já complicou também. Então é um time bem chato jogando fora de casa. Vamos ver aqui fora de casa o time do Fulham, tá? Só fora de casa. Fulham perdeu o último jogo pro Brighton, empatou 1-1 com o Manchester United. Venceu o Wolverhampton, venceu o Wigan e venceu o Newcastle, galera, que tá numa fase muito boa. O time do Newcastle sendo campeão da Copa da Liga Inglesa, né, em cima do Liverpool. Então é um time chato, é um time que pode complicar a vida do Arsenal se tiver a oportunidade. Então por isso que eu buscaria numa odd mais alta essa vitória do Arsenal, quem conseguir pegar, tá? Uma odd de 1.6, 1.7, até uma odd acima de 2 tem mais valor, tá bom? Mas também, como eu falei, o Arsenal é favorito, mas eu gosto de 2 gols, tá? Porque a gente tem um time que é agressivo fora de casa. Vocês viram aqui, eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Fora de casa, galera, ó, 2-1 contra o time do Brighton. Ele marcou em todos os seus jogos jogando fora de casa. E eu não duvido que marque também no time do Arsenal, tá? Marcou contra o Brighton, marcou contra o United, marcou contra o Wolverhampton, marcou contra o Wigan, marcou contra o Newcastle. Então é um time chato, por isso que eu gosto de 2 gols. Pra mim se torna até o melhor cenário, vendo que o Fulham é um ótimo visitante, tá? Próximo jogo a gente tem aqui Dunkerque contra o time do PSG, esse jogo 4h10, galera, Copa da França. E aqui é semifinal, tá? Semifinal, PSG com uma odd de 1.17, com certeza vai trocar alguns jogadores aqui, né? Mas PSG é muito favorito, jogo único, galera, não tem como não buscar outra coisa. Dá pra buscar com uma odd mais alta? Dá. Mas a tendência é que o PSG amassa nesse jogo aqui pelo que tá jogando, tá, galera? Então, pra mim, a vitória do PSG joga semana que vem, então tem tempo para descansar, joga pela Champions League, né? Se eu não me engano, quem que o PSG pega, vamos ver aqui, pela Champions, galera, Aston Villa, tá? Dentro de casa. E, galera, pra mim, a vitória do PSG, quem quiser buscar também, mais de 1,5 é uma boa, 2,5 eu gosto também, por ser um jogo único, por ser um jogo de Copa. E galera, não duvido que o PSG marque em ambas as etapas, tá? Essa entrada nos jogos do PSG é uma entrada muito boa. Pode ser que ele perca o primeiro tempo ou até empate, mas a gente só precisa que ele marque um gol no primeiro tempo. Praticamente todos os seus jogos ele está marcando. Para quem gosta de uma entrada mais arriscada, com uma odd mais alta, essa entrada é uma boa, tá? Próximo jogo, Real Madrid e Real Sociedad. Jogo 4h30 da tarde, galera. Primeiro jogo, 1-0 Real Madrid dentro da casa da Real Sociedad. Agora o Real joga dentro de casa com uma odd de 1.38, para mim não tem valor, tá? O Real é um time muito forte, um time que vem muito bem,
com Bellingham, Vinícius Júnior, Mbappé, jogando muita bola. Mas mesmo assim, galera, não dá para buscar a Real Sociedad, é um time chato, é um time que pode complicar a vida do Real Madrid, tá? O Real Madrid se complica muito, mas é um time que vem vencendo, né? A gente viu no final de semana contra o Leganés, tomou 2 gols do Leganés, tomou a virada, depois conseguiu virar porque realmente é um ataque muito forte. E galera, pra mim é jogo pra buscar pelo menos 2 gols, tá? Porque o time da Real Sociedad precisa de pelo menos um gol, precisa vencer esse jogo na casa do time do Real Madrid, tá? É um cenário muito difícil pra Real Sociedad, porque galera, ela pode querer jogar em cima do Real Madrid, mas tem que tomar cuidado com o ataque do Real, que é muito forte, como eu acabei de falar. Então pra mim é jogo pra 2 gols. Vitória do Real, galera, só se o Real tomar um gol aqui. Esse jogo aí a gente vendo 1 a 1, né? O Real jogando em cima. Mas essa vitória, galera, pra mim nessa odd não tem valor. Toma cuidado, eu buscaria só numa odd mais alta a favor do Real Madrid, mas o Real pra mim também é muito favorito. Mas é porque a odd tá baixa, então não tem valor a gente buscar. Um cenário pra gols pode ser melhor pra esse jogo, até um 2,5, tá? Pode ser melhor, porque a gente vai ver uma Real Sociedad se expondo dentro da casa do Real, pegando um ataque muito forte do Real Madrid, tá? Então é complicado esse jogo aqui pro mercado de resultados. Eu prefiro o mercado de gols. Próximo jogo, a gente tem, galera, Libertadores, tá? A gente tem Libertadores, primeiro jogo na Copa Sul-Americana, tá? Começa a Libertadores, começa a Sul-Americana, mas vamos começar pela Sul-Americana. Esses jogos aqui, vou passar rápido, porque, galera, a gente tem clubes brasileiros e eu sei que vocês gostam que a gente traga. Então vou trazer aqui os clubes que jogam no dia. Mas galera, tem alguns cenários aqui que vão ser bem complicados, porque são times brasileiros que a gente não tem tanta confiança e jogam fora de casa, como o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro venceu contra o Mirassol no final de semana, começou o Campeonato Brasileiro bem, agora vem para a Sul-Americana. Joga fora de casa contra o União Santa Fé, tá? Que é um time da Argentina, galera. Um time chato, com o apoio da torcida, vai dar muito trabalho pro Cruzeiro jogando dentro da sua casa. Então, galera, o Cruzeiro tem que tomar cuidado. Jogo difícil, tá? Jogo muito complicado. Brasil e Argentina, a gente sabe, é um jogo bom para cartões, né? Ambas recebem um cartão, pode ser uma boa. Ambas recebem 2 ou mais cartões, pode ser uma boa também. Quem gosta do mercado de escanteios, galera, o mercado de cantos também é uma boa a favor do União Santa Fé, tá? Buscaria aí o mercado de cantos a favor do União Santa Fé. Como não tem altitude, não tem nada disso, né? Que a gente sabe que faz muita diferença em Libertadores, Sul-Americana. Galera, o Cruzeiro pra mim tem mais time, tá? É favorito? Galera, o mercado espera que mas pouco também. Mas galera, é um jogo difícil, tá? Esse jogo aqui também, ó, menos 3,5 gols, tá? Não vejo um jogo pra 2, 3, 4 gols, tá bom? É o que eu buscaria, é os cenários que eu buscaria pra esses jogos aqui. Próximo jogo a gente tem Fortaleza, agora sim, Libertadores. Fortaleza e Racing, esse jogo 9h30 da noite, galera. Que jogo difícil pro Fortaleza, tá? Racing é um time muito forte, mas pra mim o Fortaleza dentro de casa é realmente favorito, tá? Mas esse jogo eu não duvido que o Racing venha e complica a vida do Fortaleza. O Racing já deu muito trabalho para várias equipes brasileiras, né? Como o Corinthians, como, se eu não me engano, o Atlético Paranaense, tá? O Racing é um time muito forte, um time muito chato. Venceu recentemente na Recopa, né, se eu não me engano, né, campeão da Libertadores e campeão da Sul-Americana, o Botafogo, galera, venceu na casa dele e venceu na casa do Botafogo, 2-0 dentro de casa e 3 na casa do Botafogo, tá? Então é um time bom, é um time chato, que a gente vê o que fez com o Botafogo, né, mesmo que o Botafogo não tá jogando bem, mas galera, o que fez com o Botafogo pode fazer com o Fortaleza, então não vou ficar dentro do mercado de resultados, tá? Mesmo que o Fortaleza venha do mercado de um resultado muito bom no final de semana contra o Fluminense, tá? Mas pra mim, eu buscaria 2 gols. De verdade, buscaria 2 gols para esse jogo. Uma odd de 1.33. Buscaria esse mercado para 2 gols. Não duvido que a gente tenha também esse ambas marcam até um jogo para mais gols, tá? Brasil e Argentina, vocês já sabem também. Cartões, quem gosta aí, é uma boa também. Para estar encerrando os nossos palpites, Once Caldas contra o time do Fluminense. Esse jogo 9h30 da noite. Também sul-americano, tá? Jogo difícil também, galera. É um jogo difícil aqui pro Fluminense. Mas o Fluminense é mais time, é um time mais forte, né? Então pra mim, jogo pra menos 3,5 gols, tá? Não vejo um jogo pra tantos gols, tá? Não vejo um jogo que saia 4 gols aí, mais que 3 gols. Também, galera, vejo o Fluminense favorito, tá? Gosto de buscar alguma coisa a favor do Fluminense, mas a gente sabe que o Fluminense não tá numa fase boa. Pode ser que agora com a demissão do treinador volte a jogar, né? Pode ser que volte a jogar. Mas galera, não vejo esse jogo para gols. O que eu buscaria é esse menos 3,5 gols, tá? Ou o dupla chance pro Fluminense para quem for mais ousado. Mas galera, estamos começando agora a Libertadores, Sul-Americana também. Então essas equipes brasileiras que jogam fora de casa, a gente tem que ver como que elas vão começar, né? Sul-Americana, Libertadores, né?
As equipes que a gente tem mais confiança, Palmeiras, Flamengo, né? Essas equipes a gente tem mais confiança porque a gente sabe que está voando no campeonato aí brasileiro, como o Corinthians também está muito bem e joga Sul-Americana. Tá? Então tomem cuidado com essas outras equipes que não estão tão bem e jogam fora de casa, Libertadores, Sul-Americanas. Vamos ver primeiro como que elas vão nessas primeiras rodadas para a gente conseguir buscar uns cenários melhores e ter mais confiança, tá? Então, galera, aqui o nosso objetivo não é só fazer vocês ganharem dinheiro, mas também é fazer vocês não perderem dinheiro. Então, é importante ficar fora de alguns jogos aí, né, que não tenham valor pra gente, beleza? Então é isso, tamo junto, vamos pra cima, que Deus abençoe cada um de vocês. Yeah.